Vamos ler o texto bíblico. Nós começamos no domingo passado a fazer a exposição da carta do apóstolo Paulo a Filipenses ou aos Filipenses. Nós vamos continuar então hoje, e hoje nos deteremos apenas nos primeiros 2 versículos, porque tratam da saudação de Paulo, tá bom? Vamos ler esse versículo. Se você tem a versão que eu tenho aqui comigo, a versão atualizada, por favor, leia comigo. Filipenses capítulo 1, vamos ler os 2 primeiros versículos. Leiamos. Paulo e Timóteo, servos, você pode ler comigo. Vamos ler juntos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo aos irmãos da igreja que estava na cidade de Filipos, na Macedônia. Como falei domingo passado, a primeira igreja plantada, estabelecida em solo europeu. Vamos dividir esses 2 versos em 3 partes para facilitar a nossa consideração. A primeira parte vai ser o remetente. Vamos fazer algumas considerações sobre como Paulo se apresenta. A segunda parte, os destinatários, ou seja, para quem Paulo, não pode voltar, para quem Paulo escreve, e em terceiro lugar, a saudação, como Paulo sauda aquela igreja. Então vamos lá, Paulo começa dizendo, Paulo e Timóteo. Então a carta começa com a própria apresentação do remetente. Isso é estranho para nós hoje, mas esse era o método usado naquela época. As nossas cartas hoje, e-mails, né, terminam normalmente com a nossa assinatura, a gente põe o nosso nome, mas nos dias de Paulo era diferente. E eu vou explicar para você como era o modelo que se usava na sociedade culta dos dias de Paulo, e Paulo usava exatamente a mesma estrutura. Então, o nome do autor era mencionado em primeiro lugar, por isso que Paulo começa suas cartas falando de si, apresentando-se. Em seguida, vem o nome do destinatário ou dos destinatários, e em seguida a saudação. E finalmente, vinha nesta ordem, as ações de graças ou a oração, como veremos na semana que vem, a oração que Paulo fez pelos filipenses. Depois vinha o corpo da carta, o assunto em si que se queria tratar, e finalmente então as saudações, as palavras de despedida e ainda uma bênção, como é comum também nas cartas paulinas. Por isso a carta começa com a apresentação, Paulo e Timóteo. A presença de Timóteo na saudação inicial não significa que ele tenha sido o coautor da carta. Ao longo da carta percebe-se claramente que quem escreve é mesmo o apóstolo Paulo. E Timóteo também não há nenhuma indicação de que ele fora o amanuense, ou seja, o escrivão, quem secretariou para Paulo. Também não. Na verdade, essa foi uma forma carinhosa de Paulo para dizer que Timóteo estava com ele em Roma, quando ele escrevia exatamente, com ele em Roma da prisão, e que Timóteo também estava enviando juntamente com ele a mesma mensagem de gratidão e encorajamento àquela igreja. Afinal, Timóteo estava com Paulo na segunda viagem missionária, quando a igreja dos filipenses fora estabelecida. Timóteo conhecia aquelas pessoas. E Timóteo, ele aparece como colaborador de Paulo em 6 cartas, nas 6 cartas paulinas, Paulo sempre incluía Timóteo como seu colaborador.
E, por exemplo, quando Paulo escreve a Filemon, e isso aconteceu do mesmo lugar, ou seja, desta mesma prisão, naquela mesma época que escreveu aos Filipenses, Paulo diz a Filemon que ele era Paulo o velho. Então, Paulo está velho e ele tem Timóteo, que ainda é jovem. E um destaque que podemos fazer aqui logo no início é que a juventude e a velhice estão ligadas no serviço do Senhor. O velho e o jovem, mas ambos servos do Senhor. E nós não podemos perder esse brilho na igreja do Senhor. Os velhos e os jovens, os experientes e aqueles ainda infantes na fé, o que estão caminhando, temos que sempre estar juntos, expressando assim o amor e o comprometimento com a obra, com o próprio Senhor. Mas eu gostaria de dar um pequeno destaque no autor dessa carta, portanto, Paulo. No domingo passado nós vimos sobre o poder transformador do Evangelho nas vidas das pessoas na cidade de Filipos. Vimos isto com algum detalhe. Como o Evangelho transformou aquelas vidas. Mas, meus irmãos, essa experiência foi também deste que escreve. Paulo também teve uma experiência transformadora na sua vida. E eu quero destacar isso. Em Atos capítulo 9, você conhece o contexto desse capítulo, narra a conversão do apóstolo Paulo. Paulo estava indo para Damasco, com cartas autorizando-o a prender os do caminho, ou seja, os crentes, os salvos, a igreja do Senhor Jesus, e lançá-los na prisão. Era esse o propósito de Paulo, era isso que ele faria. Porém, Paulo se converte, e a melhor maneira de dizer isto é: Paulo é convertido pelo Senhor quando ia para Damasco. Não é Paulo que clama por Cristo, mas o texto é muito claro, é Cristo que chama por Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É o Senhor Jesus que falou com Paulo. Não foi Paulo que entrou no Evangelho, é o contrário. Foi o Evangelho que entrou na vida, no coração de Paulo e mudou completamente aquele coração embrutecido em um homem agora flexível, sensível à voz de Deus. Que poder soberano do nosso Senhor, que poder do Evangelho. Então, quando de sua conversão, em Atos 9:15, o Senhor disse sobre Paulo, ele disse: este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo era um instrumento nas mãos de Deus. E agora, o mundo vira de ponta cabeça, de cabeça para baixo, ou seja, aquele que era o maior problema, torna-se a maior bênção. Aquele que era a maior ameaça para a igreja, torna-se o maior instrumento para plantar igrejas, para estabelecer igrejas. Aquele que era o maior opositor ferrenho do cristianismo, torna-se o seu maior defensor. Aquele que considerava os gentios indignos da salvação, como um bom judeu, aliás, ele era um fariseu, agora, convertido, esse homem é enviado aos gentios como missionários para lhes pregar. Aquele que perseguia cruelmente os cristãos por causa do Evangelho, agora ele se torna perseguido por causa do mesmo Evangelho que agora faz parte da sua vida. E finalmente, aquele que trazia cartas da parte do Sinédrio, como foi o caso no momento de sua conversão, cartas autorizando-o para prender, matar e lançar os cristãos na prisão. Agora, ele escreve cartas para abençoar e para edificar os cristãos da prisão.
que reviravolta na vida desse homem, na vida de Paulo. Mas tudo isso só mostra o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o poder transformador de Cristo em realmente mudar o homem. E como Paulo foi o que foi, como ele foi tão usado por Deus, agora pode colocar, por favor, Gustavo. Eu quero que você preste atenção, porque isto que foi a experiência de Paulo pode ser e deve ser aplicado à nossa vida. Note que no ano de 55 e 56 depois de Cristo, Paulo escreve aos Coríntios. E veja o que Paulo escreveu. Porque eu sou o quê? O menor dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 6 a 7 anos depois, no final do ano de 62, da prisão de Roma, agora Paulo diz o seguinte em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora ele não se considera apenas o menor dos apóstolos, mas ele se considera o menor dentre todos os santos. Mas 1 a 2 anos depois, no ano de 63 depois de Cristo, quando ele escreve a Timóteo a sua primeira epístola, Paulo diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você notou aí que à medida em que os anos passavam, Paulo tinha a convicção de que ele era mais pecador, e ele dependia inteiramente da graça do Senhor Jesus. Notou isto? Este foi o segredo. Ao passar os anos, ao invés de se embrutecer, de se enrijecer, como infelizmente é comum entre nós, os anos passam e às vezes a gente fica mais duro, mais intransigente, mais insensível, mas essa não foi a experiência de Paulo. Os anos passaram e ele se mostrou mais flexível, mais sensível, mais quebrantado e mais dependente do Senhor. Por isso ele foi o que foi, fez o que fez. Deus usou esse homem para estremecer o seu mundo com a mensagem do Evangelho. Eu pergunto a você, qual é a sua experiência? Os anos estão passando e o seu coração está sendo como o de Paulo, cada vez mais consciente do pecado, mais sensível à fraqueza do nosso coração e então mais dependente de Deus. Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos, pode passar, servos de Cristo Jesus. Paulo apresenta a si e a Timóteo como servos de Cristo. E, irmãos, a palavra aqui no grego é douloi. Doulos é servo ou escravo no singular, mas aqui é plural, douloi. E foi esta palavra que o Espírito de Deus inspirou Paulo para registrar. E douloi não é apenas servo, como é traduzido aqui nas nossas Bíblias, nas versões que temos. A palavra literalmente significa escravo. E a diferença é que um servo na época de Paulo, ele tinha liberdade de ir e vir, ele tinha liberdade de tomar as decisões para si, de ganhar o seu salário pelo trabalho, mas um escravo na época de Paulo não. O escravo, a coisa pior que poderia acontecer a uma pessoa era experimentar essa situação de ter que se vender e se tornar um escravo, ou seja, a propriedade de alguém. E é exatamente esta palavra que Paulo usa, Paulo e Timóteo, nós somos escravos de Jesus Cristo.
escravo. E como Paulo gostava de se apresentar assim. Diversas vezes era essa tônica, a ênfase que ele dava de sua vida. Eu sou um servo, um escravo, um doulos de Jesus Cristo. E veja, irmãos, há um profundo paradoxo espiritual aqui. Porque, como eu falei há pouco, a pior coisa que poderia acontecer a alguém era se tornar um escravo, era ter um outro senhor e perder completamente a liberdade. Mas veja o paradoxo espiritual. Com Cristo é diferente. Ser servo de Cristo é a maior honra, ao invés de ser a maior desgraça. Quanto mais servos de Cristo, mais livres nós somos, livres de nós mesmos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. E porque você e eu somos escravos de Cristo, nós somos livres, completamente livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. O pecado não é senhor sobre a nossa vida, pelo contrário, em Cristo somos libertos, mas somos libertos do pecado exclusivamente nessa condição, se formos escravos de Jesus Cristo. Quais são as implicações práticas de ser um doulos de Cristo, ou um douloi de Cristo, no plural aqui? Meus irmãos, em primeiro lugar, significa que você e eu, nós somos propriedade absoluta de Jesus Cristo, e ponto final. É isso que a palavra de Deus nos diz. O Senhor nos amou, e conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 6:20, Ele nos comprou, Ele pagou um preço por nós, de maneira que nós não somos mais de nós mesmos. É isso que 1 Coríntios 6:20 diz. A moeda usada para pagar, para nos comprar, Pedro diz em 1 Pedro 1, versos 18 e 19, não foi ouro, não foi prata, não foi diamante, não foram outras pedras preciosas, não foi nenhuma riqueza deste mundo, foi infinitamente maior, mais valorativa. A moeda paga foi o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados, ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. Temos um Senhor. E o contrário disso, se alguém não pertence a Jesus Cristo, isso significa que ele ainda é escravo de Satanás, deste mundo e de si mesmo. Ser escravo de Jesus Cristo significa ser propriedade dele. Uma pergunta para você e para mim: vivemos assim todos os dias, entendendo que nós não somos donos de nós mesmos? Nós não pertencemos a nós não somos donos do nosso próprio nariz, nós não podemos fazer aquilo que quisermos com a nossa vida, o que der na telha, não, porque ser um escravo de Jesus Cristo implica objetivamente nisto, Ele é o nosso proprietário. E a segunda implicação prática é que nós devemos obediência absoluta a Cristo. O escravo não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a vida do escravo. Ele não tem vontade. O projeto de vida de um escravo é obedecer o seu Senhor. E olhando a partir dessa perspectiva e aplicando a nossa realidade espiritual, em outras palavras, estamos falando aqui de rendição absoluta a Jesus Cristo, obediência total a Ele. Isso responde à pergunta: para quem nós estamos vivendo? Se estamos vivendo para nós, para os nossos desejos, para os nossos prazeres, para os nossos gostos, se a nossa vida é comprometida tão somente em realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, e etc.
nós podemos chegar a uma conclusão fácil. Você pode ser até um escravo de Jesus Cristo por ser salvo, mas está vivendo em rebelião contra Ele. É um escravo fujão, como foi Onésimo, e que felizmente encontrou a Cristo na prisão de Paulo em Roma. Somos também servos de Jesus Cristo. Meu irmão, que excelente oportunidade para você e para mim, avaliarmos como nós estamos vivendo diante do nosso Senhor. Se rebeldes, se obstinados, se tomando as decisões que nos agradam, completamente divorciadas da realidade que temos em Cristo. Em segundo lugar, vamos falar dos destinatários. Paulo, envolvendo Timóteo nessa carta, Paulo escreve a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Vamos pegar inicialmente essa expressão. Ele escreve para todos os santos. Todos os santos. Interessante, pode passar, interessante a palavra todos. Quero chamar a sua atenção para isso. A palavra todos aparece com frequência aqui em Filipenses. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 1, como acabamos de ler, ele escreve a todos. No verso 4, ele ora por todos. No verso 7, ainda no capítulo 1, ele pensa em todos e ele valoriza a todos, porque ele disse que todos vocês têm sido participantes desta minha glória, desta minha graça. No verso 8, ele expressa que tem saudade de todos. No verso 25, ele diz que espera continuar vivo para servir a todos e estar com todos eles. E finalmente, no final, no capítulo 4, verso 21, Paulo então, saudando aquela saudação final, que era a estrutura de sua época, das correspondências de sua época, Paulo saúda a todos. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Uma aplicação bem rápida aqui. Note, Paulo não está demonstrando interesse por um determinado ou por determinados indivíduos proeminentes, pessoas em destaque na igreja dos Filipenses, não. Paulo não mostra um interesse diferenciado em classes notáveis na igreja, nem em grupos seletos entre os filipenses, não. O que nós vemos é que ele trata a todos igualmente. Igualmente, a todos. E a lição aqui é que é assim que devemos viver na igreja do Senhor. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver como igreja local, como uma comunidade local de cristãos, de gente convertida ao Evangelho, que ama ao Senhor e deve ver assim um ao outro. Nós podemos ter dons e talentos diferentes, e temos. Nós podemos desempenhar funções e ministérios diferentes na igreja, e desempenhamos. Nós podemos ter esferas de ação na igreja local, no trabalho de Deus, diferentes, e temos. Mas, diante de Deus, nós somos iguais. Diante de Deus, nós somos todos. Nós temos o mesmo valor, porque na igreja do Senhor Jesus, ninguém é melhor do que ninguém, e nenhum é melhor do que o outro, porque nós somos todos iguais aos olhos de Deus. E devemos viver assim. Então Paulo escreve a todos os filipenses indistintamente. E ele qualifica os seus destinatários. Ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus. Vamos entender essa palavra aqui, santos. A palavra grega usada por Paulo e traduzida para nós como santos é a palavra
hagios, ou ágios, mas tenho ouvido as duas pronúncias e vou preferir a hagios, que significa separado, e você sabe disso, santo significa separado, e nesse caso, Paulo está se referindo a pessoas separadas do mundo para Deus. O salvo em Jesus Cristo, ele é um santo, porque pelo Evangelho em Cristo Jesus, Deus separou essa pessoa do mundo, o separou para Ele. É mais ou menos a mesma ideia do hebraico, santo no hebraico, kadosh. E kadosh era usado exatamente para isso, para identificar o outro. Kadosh no hebraico significa o outro, ou seja, o oposto do que é comum. Quando algo era kadosh, era considerado santo, então ele era diferente de qualquer outro. Vamos lembrar então, por exemplo, do tabernáculo. No lugar santo havia mesa com os pães asmos. Aqueles pães eram santos. Diferente dos outros pães que os hebreus tinham. Havia o óleo, havia o incenso. Aquele incenso usado no tabernáculo era kadosh, era separado para o uso do Senhor. E isso se aplicava a pessoas também. Por exemplo, os sacerdotes, eles eram santos, separados para o serviço do Senhor. E essa palavra é a mais comum, a hagios, aqui usada por Paulo, a mais comum para designar um cristão no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento ela aparece mais de 60 vezes. A palavra santo, ou seja, o que é separado. Agora um detalhe, essa separação não era geográfica. Os filipenses, eles eram santos em Cristo Jesus, mas não havia ideia de uma separação geográfica. Ou seja, nós somos santos, mas nós não saímos do mundo, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos aqui no mundo. A santidade na Bíblia não é isolamento no mundo, mas é isolamento, é distanciamento do mundo. Uma ideia errada da Idade Média e que se perpetuou é a ideia dos mosteiros. As pessoas se isolavam da sociedade e iam para lugares ermos. Havia os eremitas, aqueles homens que viviam sozinhos, isolados, com a ideia de santidade. Essa não é a ideia de santidade no Novo Testamento. Essa não é a ideia de santidade na Bíblia. Não é esse o desejo de Deus para nós. Não é nos isolarmos do mundo, nesse sentido de ficarmos longe das pessoas, mas é sermos separados no mundo para Deus e impactarmos as pessoas com a santidade de Deus na nossa vida. Meus irmãos, isso é muito importante, e eu quero ilustrar isso um pouco melhor. Jonathan Edwards foi um grande pregador no século XVIII, e ele pregou, dentre tantos sermões, aquele pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse é um sermão histórico, você pode procurar na internet, vai ver, pode lê-lo. Quando ele pregou esse sermão, as pessoas foram profundamente impactadas com o entendimento da justiça de Deus sobre o pecado. As pessoas se lançavam no chão com um profundo convencimento do pecado nas suas vidas. Eles se agarravam às colunas da igreja com aquela percepção de que poderiam ser lançados no inferno a qualquer hora. Deus poderosamente agiu naquela igreja, naquele momento, quando Jonathan Edwards pregou esse sermão. O interessante é que quando ele pregou esse sermão, ele segurava com uma mão a lamparina e com a outra segurou o sermão e leu o sermão.
ouvi a ilustração de que um seminarista decidiu pregar esse sermão na igreja. E ele foi e pregou esse sermão, e quando ele pregou, também as pessoas caíram, mas no sono. Ficaram entediadas. Mas não era o mesmo sermão? Não eram as mesmas palavras? O que aconteceu? Irmãos, Deus não unge papel. Deus não capacita instrumentos, coisas. Deus não separa objetos. A ideia do Novo Testamento é que Deus santifica, Deus separa pessoas. A ideia de santidade, de coisas, é uma ideia do Velho Testamento. No Novo Testamento, a ideia de santidade é pessoal, é relacionamento com Deus. Nada de religiosidade, nada de rito, de cerimonialismo. É relacionamento com o Senhor. Eu pergunto a você, como está a sua vida de santidade no Senhor? Há dois aspectos na santidade. Um, o posicional, e o outro, prático ou experimental. Por um lado, ser santo aponta para o que Cristo fez por nós. Romanos 1:7, Colossenses 3:12, 13. Isso fala da nossa posição em Cristo. Salvação que recebemos. Ele nos fez santos, separou-nos para Ele. Mas por outro lado, a santidade aponta para o que fazemos por Cristo, ou seja, a nossa responsabilidade de viver conforme a posição exaltada que temos em Cristo. Colossenses 3:12, Filipenses 1:27, por exemplo. É ser na prática o que nós somos posicionalmente em Cristo. Vivermos coerentemente com a identidade que temos no Senhor. Você está andando como um santo em Jesus Cristo. As pessoas no mundo estão vendo este distintivo na sua vida. Um santo na prática em Cristo Jesus. Paulo disse a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Eu quero te levar a pensar numa coisa aqui. Não seria mais natural Paulo escrever a sua carta aos filipenses, ou a todos os santos filipenses, ao invés de escrever aos santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos? O destaque aqui é que os santos têm dois endereços. Nós vivemos em uma dupla dimensão. Os filipenses tinham os seus nomes arrolados nos livros de registro da cidade de Filipos, eram cidadãos de Filipos, inclusive romanos, porque Filipos era uma colônia, mas também eles tinham os seus nomes inscritos no livro da vida, e Paulo faz menção disso no capítulo 4, no verso 3. Os santos são, ao mesmo tempo que cidadãos do céu, também são cidadãos aqui da terra. Nós vivemos neste mundo, mas ao mesmo tempo, nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso Paulo dá esse destaque: eu escrevo aos santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Então note bem que há uma ênfase aqui, uma ordem aqui. Paulo enfatiza que eles habitavam em Cristo antes de habitarem em Filipos. E assim é você, assim sou eu, nós que estamos em Cristo Jesus. O crente, ele pode mudar de bairro, ele pode mudar de cidade, ele pode mudar de estado, ele pode mudar de país, ele pode mudar até de nacionalidade, mas ele nunca deixará de ser um cidadão dos céus, porque ele está
em Cristo Jesus. Irmão, que privilégio nosso. Somos, por causa de Cristo, santos. Estamos em Cristo. Agora aqui, podemos nos mudar para qualquer outro lugar. Nunca deixaremos de ter esse endereço, essa marra identitária com o nosso Salvador. Aliás, eu quero tornar isso claro aos seus olhos, porque semana passada eu apenas mencionei algumas ênfases de Filipenses, e uma das ênfases era Cristo, que Paulo destacava a pessoa de Cristo. Eu quero mostrar isso para você, pode passar, por favor. A expressão em Cristo, essa expressão ocorre 10 vezes só nessa pequena epístola de 4 capítulos. 10 vezes Paulo faz menção desta expressão em Cristo. Por quê? Porque em Cristo está o novo relacionamento em que o cristão vive. É a nossa nova esfera de vivência em Cristo. Então note, no capítulo 1, ele diz a todos os santos em Cristo. No verso 13, as minhas cadeias em Cristo. Verso 26, o motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. E ele vai dizendo no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 9, e ele vai dizendo, e você está lendo aí, o que chama a nossa atenção, a nossa posição em Jesus Cristo, a nossa posição exaltada. E, inclusive, a palavra Cristo, ela é citada 40 vezes só aqui em Filipenses. Só aqui em Filipenses. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo cita a palavra Cristo 18 vezes. No capítulo 2, ele cita 7 vezes. No capítulo 3, 11 vezes. E no capítulo 4, 4 vezes. O que isso mostra para nós é que, para Paulo, Jesus Cristo era mesmo o centro da sua vida, o centro do seu ministério, o centro dos seus relacionamentos, o centro de qualquer área do seu viver. Cristo. Isto era, então, uma ênfase. E eu quero perguntar a você, essa é uma ênfase na sua vida? Você que está em Cristo, você que é servo de Cristo, você que é santo em Cristo. Jesus Cristo é uma ênfase na sua vida? Para te ajudar nessa consideração, deixe-me te contar o seguinte. É comum quando as pessoas procuram ajuda no aconselhamento bíblico, as pessoas revelarem problemas de muito tempo, muitos anos, às vezes de sua infância. E é comum o conselheiro dizer, então me conte a sua história. E a pessoa então começa, muitas vezes então da sua infância, falando de como foi a sua relação com seus pais, de um problema que experimentou, de um trauma, de uma dificuldade profunda, e ela vem falando, e fala da sua juventude, de quando casou, e vem falando, e ela termina, e a pessoa descreveu muito bem o seu problema. Mas essa pessoa era crente. Só que tem um detalhe, em nenhum momento, enquanto ela contava a história da sua vida, ela se referiu a Jesus Cristo. Em nenhum momento, destacando os episódios mais enfáticos na sua existência, ela mencionou a sua conversão. Ela pontuou o seu relacionamento com Cristo. Meus irmãos, isso é muito comum. Temos ouvido isso diversas vezes. O que destaca para nós é uma luz vermelha brilhando, chamando a nossa atenção. Nós podemos cantar, nós podemos ler, nós podemos falar, mas na prática, mergulhamos em problemas sérios, experimentamos situações dificílimas da vida e certamente uma relação
é que na nossa vida nós não nos refugiamos em Cristo. Nós não o consideramos. A nossa posição, o nosso relacionamento com Ele fica oculto. E você deve considerar isso, hoje mesmo. Paulo fala tantas vezes em Cristo e do próprio Cristo, aquele que transformou a sua vida. Você foi transformado por Jesus, você é uma nova criatura, você está em Cristo, você é um santo em Jesus Cristo. Então precisa considerar Cristo na vida. Cristo precisa ser uma ênfase em todas as áreas. E eu faço questão de destacar isto. Para Paulo, Cristo é o centro. Então, com isso nós chegamos a uma conclusão fácil. E eu dialogo com o que já falamos anteriormente. Paulo foi o homem que foi. O maior dos pregadores. O maior teólogo. O maior missionário. Mas sabe por quê? Eu li 1 Coríntios 15, o verso 9, quando Paulo disse, eu sou o menor dos apóstolos. Foi a primeira menção que ele fez. Isso no verso 9, mas no verso 10 Paulo diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, também no versículo 10 ele diz, no versículo 18 ele diz, eu não ousarei a dizer nenhuma coisa, senão unicamente a que Cristo fez por meu intermédio. Isso era muito claro na vida de Paulo. Ele foi o instrumento, ele foi o meio, ele foi a ferramenta, mas quem empunhou essa ferramenta, quem usou essa ferramenta, quem colocou força, poder nessa ferramenta, Paulo diz, não fui eu, mas foi a graça de Deus na minha vida. É Cristo que faz por meu intermédio. Uma vida centrada em Jesus Cristo é uma vida que entende que é Jesus quem faz, é Jesus quem trabalha, é o Senhor quem aparece. Não tem lugar para o homem. Mas quando a nossa vida não é centrada em Cristo, quando Jesus Cristo não é um destaque em nós e para nós, se Ele deixa de ser o destaque, nós nos tornamos o destaque. E essa é a origem de todos os nossos problemas, irmãos. É quando Cristo deixa de ser o destaque e nós nos tornamos. Eu vou parar aqui, por causa do tempo. Eu planejava terminar no verso 2. E confesso a você, essa vai ser uma luta em Filipenses, uma epístola tão pequena, tão curta. Eu tenho 16 noites dos domingos para terminar. De uma maneira muito superficial, seriam 4 mensagens em cada capítulo. Então, quando a gente se depara com a preciosidade e profundidade da palavra, a gente se enrola. Mas nós vamos parar aqui. Na semana que vem eu vou continuar, eu vou concluir com o verso 2 e vamos começar e vamos destacar a oração do apóstolo Paulo pelos filipenses. Abaixa a sua cabeça e aquilo que você ouviu e o que Deus falou ao seu coração, considere isso diante do Senhor. Meu irmão, considere esses destaques que o apóstolo Paulo fez e que servem de avaliação para nós. Como é que você está vivendo? Você é um escravo de Jesus Cristo? Está vivendo conscientemente como propriedade dele? Em obediência a ele? Se não, arrependa-se e decida viver não para você, mas para o teu Senhor.
Você é um santo em Cristo, está vivendo uma vida separada do mundo, mas está vivendo no mundo, espelhando a santidade de Cristo, a transformação que Cristo fez. Se algo precisa mudar, confesse ao Senhor e decida hoje viver diferente em Cristo. Cristo é uma ênfase na sua vida. O teu Salvador está em destaque nas suas conversas, nos seus planos, nos seus alvos, nos problemas que enfrenta. Cristo é o alvo para onde você olha, ou é você? Se algo precisa mudar, confesse ao Senhor e decida mudar para a glória dele. Amém. Nossas vidas, você